da nossa família, se não fosse a bondade, a benignidade, a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Amados, vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido a você que tenha um exemplar das Escrituras, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus, prestar atenção naquilo que o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor, Ele quer falar conosco através da sua palavra. Porque a palavra de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E é muito importante quando nós não apenas temos um exemplar das Escrituras, a Bíblia Sagrada. É importante ter um exemplar das Escrituras. Mas mais importante do que ter um exemplar das Escrituras é fazer o uso dela diariamente, continuamente. Às vezes, as pessoas até têm um exemplar das Escrituras, mas para ficar aberta lá na cabeceira da cama, para ficar aberta lá na estante, para ficar aberta lá em cima do criado mundo, deixa lá. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Porque Romanos 10 vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por apenas ter uma Bíblia, por ter um salmo, um quadro com um salmo 91, 23 e 46, seja lá qual for, colado na sua parede. Não. Então, se você tem a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, faça uso da palavra, em nome de Jesus. Você tem uma ferramenta que com ela você pode vencer o mundo, você pode vencer os ardis de Satanás, você pode vencer qualquer mal que se levantar, se opor, vier contra a sua vida, você pode vencer com a palavra de Deus. Porque em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que veio o tentador, e ele veio tentar Jesus. Só que quando ele chega para tentar Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele usa a palavra. E ele tenta, desestruturar Jesus. Ele tenta lançar dúvida. Ele tenta incitar Jesus a desobedecer a Deus. Só que Jesus disse, ele diz, está escrito, se você é o Cristo, Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus disse, está escrito, lá em Deuteronômio 8, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele não se aquietou, ele volta novamente, o tentador. E ele tenta de novo, e ele vai de novo e diz, olha, se tu és do Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E ele usa a Bíblia, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aí Jesus vira para ele e diz, mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6, versículo 16. Aí ele tenta de novo, mais uma vez ele tenta Jesus, disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Aí Jesus diz, mas está escrito em Deuteronômio 6, 13, só o Senhor Deus adorarás, só a Ele servirás. E aí ele não suportou e o deixou. Jesus o venceu com o poder da sua palavra. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra nas juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. Lá em Salmo 107 diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus transforma.
A palavra de Deus lava. João 13, vós estáis limpo pela palavra que de mim tens ouvido. Então a palavra nos lava, a palavra nos limpa. Lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós devemos buscar esse conhecimento para ser liberto, buscar o conhecimento para ser regenerado, para ser transformado, buscar conhecer para melhor servir, buscar conhecer para obedecer com entendimento. O Senhor quer isso de nós, que nós vamos conhecer ao Senhor e o adorá-lo e ser grato a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, pelo poder da sua palavra. Amados, a palavra de Deus em Coríntios, Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo 4, 16, 17 e 18. 3 versículos da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Amém? Ó, por isso, não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Essa é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Se perguntar, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, anelos, todos nós queremos, né, que as coisas fluam, que as coisas aconteçam de maneira a ter realizações. Só que muitas vezes, na grande maioria, as coisas não acontecem do jeito que sonhamos, desejamos, anelamos. Isso muitas vezes abate. Aí vem a tristeza, vem a frustração, vem o abatimento. E o Senhor entende isso, porque a própria Bíblia diz lá em Provérbios que a bênção demorada, ela enfraquece. Ela nos enfraquece. E quantas vezes nós nos enfraquecemos? Estamos fracos, estamos abatidos, estamos frustrados, desanimados, cocheando em 2 pensamentos, pensando não sei se vou, não sei se fico, acho que eu vou parar, acho que eu vou dar um tempo, porque orar eu já orei, já clamei, já supliquei, já pedi, já fiz campanha, mas fulano não muda, Bertano não se converte, e vai de mal a pior, e para piorar as portas se fecharam, veio o desemprego, e com o desemprego a escassez, com o desemprego a necessidade, e quando você pensa que vai melhorar, a situação piora, porque agora vem a enfermidade, e você fica, Deus, onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu desobedeci? Onde foi que eu abri brecha? Onde foi que eu dei legalidade para o inimigo? Onde foi, Deus? E vem os questionamentos. Mas a palavra de Deus está dizendo, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós devemos entender uma coisa. Eclesiastes, capítulo de número 3, vai dizer que para tudo é um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de morrer, tempo de viver. É tempo
de paz, tempo de guerra, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de ajuntar pedra, tempo de lançar fora, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E nós precisamos entender que, embora Deus nos ama, embora nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e procuramos andar na sua vontade, procuramos agir conforme o seu querer, nós não estamos isentos de aflição, nós não estamos isentos de provação, não. A palavra de Deus vai dizer em Mateus que Jesus chama os seus discípulos e os obriga a entrar no barco, os força a entrar no barco, e diz: passeis para o outro lado. E eles entram no barco, não porque eles queriam entrar, mas porque Jesus mandou. Ele não queria deixar Jesus, eles queriam ficar ali com ele. Mas ele fez que eles entrassem no barco. E agora eles foram, e Jesus sobe ao monte para orar. Enquanto Jesus está lá no monte orando, surge um redemoinho, um vento, e o barco começa a parecer que vai a pique, vai afundar. E eles estão lá em grande aflição. Bateu o medo. O barco vai afundar, vamos morrer afogados. E Jesus não está aqui conosco. E o que eu entendo com isso? Jesus sabia que isso ia acontecer, sabia, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. E se Jesus sabia que esse vento ia soprar, se Jesus sabia que essa aflição ia assolar, por que ele obrigou que eles entrassem no barco? Às vezes a gente fica questionando, por quê? Mas Jesus sabe de todas as coisas. E todas as coisas, em Cristo Jesus, coopera para o bem daqueles que o amam. Por exemplo, determinadas situações que nos sobrevêm, como no caso aqui dos discípulos, que obedeceram a Jesus, e a obediência deles a Jesus fez que eles fossem afligidos. Porque obedecer a Deus muitas vezes dói, muitas vezes nos custa alguma coisa, uma renúncia, uma entrega. Quando nós colocamos no nosso coração o propósito de se submeter à vontade de Deus, de andar não mais segundo o curso desse mundo, mas andar de acordo com a direção que o Senhor nos dá, de agir conforme o Senhor tem determinado, de fazer como Deus quer. Muitas vezes isso nos faz chorar, nos faz sofrer. Era para ser o contrário. Se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo direito, se eu estou servindo bem, era para ser o contrário. Mas muitas vezes não é. Vem aflição, vem tribulação, vem. Mas Deus permite tudo isso para provar a nossa fé. Cada situação é uma oportunidade que nos é dada para que nós venhamos exercitar a nossa fé. Mostrar para o mundo e para aqueles que estão à nossa volta, porque nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de pessoas que nos assistem, que nos observam, que procuram ver a nossa caminhada, o nosso testemunho. E é nessa hora que nós devemos mostrar que a gente não só canta louvor, mas a gente vive o louvor que canta. Que a gente não só prega, mas pratica aquilo que pregamos. Não só ensinamos, mas vivemos segundo o que nós ensinamos. Se nós falamos que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus abençoa, que agora é só vitória, é só vitória. Viva isso, pratique isso. Não adianta falar que amamos a Deus e na hora que o vento sopra, que o mar fica revolto,
que as situações ficam contrárias, a gente vem a desconfiar. Começamos a desconfiar. Começamos a dizer, não quero mais, não dá mais, vou parar, vou desistir, cansei. Vou chutar o balde, vou largar tudo. Vou correr para a caverna, vou me esconder, vou ficar lá. Não. É nessa hora que a gente tem que buscar força da onde a gente não tem. A gente não tem, mas temos um Deus que tem. Lá no livro de Êxodo 15, versículo 2, Êxodo 15, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. Peraí, mas como assim? Como você vai exaltar a Deus se parece que Deus te deixou, parece que Deus te abandonou, parece que Deus não te ouve, parece que Deus não te vê, parece que Deus não está nem aí para a tua situação. Parece que Deus te abandonou. Mas eu creio em Deus. Eu confio em Deus. Então, o escritor aqui, Moisés, ele deixa bem claro o seguinte, Êxodo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força. Ou seja, eu não estou na minha própria força, não estou no meu próprio intelecto, no meu próprio entendimento. Eu não caminho por lógica, eu não vivo por razão. Eu vivo pela fé no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Estou alicerçado na rocha que é Cristo. É isso que nós precisamos entender. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. No versículo de número 31, a palavra de Deus vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o segredo não é ter esperado, é permanecer esperando no Senhor, no agir do Senhor, no mover do Senhor, no trabalhar do Senhor, na provisão do Senhor. Ainda que pareça que tudo está perdido, mas eu esperarei no Senhor. Olha, João capítulo 11. Lázaro estava enfermo. Jesus amava Lázaro. Está aí, João 11 vai dizer, Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. E Lázaro, o amigo de Jesus, ficou enfermo. Marta e Maria mandaram o mensageiro avisar Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Venha, para que impor na mão cure. Jesus disse, vai, e diga a Marta, Maria, Lázaro, que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Você é filho, você é filha de Deus. Você confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se Ele é Senhor da sua vida é dele, a sua vida pertence a Ele. E Ele quer ser glorificado na sua vida, através da sua vida. Só que Ele não vai te pedir licença para agir. Só que Ele não vai dizer o que vai fazer, Ele vai fazer. Embora não entendemos o trabalhar, não entendemos o agir, não entendemos porque a porta se fechou, não entendemos porque o vento se levantou, não entendemos porque as dificuldades, as necessidades nos sobreveem, não entendemos, mas cremos que é um Deus no céu que vela por nós, que cuida e cuida bem de nós. E se aconteceu é porque Ele permitiu, se aconteceu é porque Ele deixou, se aconteceu é porque o Senhor tem propósito nisso, de glorificar o Seu nome nas nossas vidas. E é necessário que a gente creia. Creia. Olha para Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto, como águias, e correrão e não ficarão cansados. Andam e não se cansam. Por quê? Porque o Senhor dá força e graça.
O Senhor dá ânimo e vigor para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele, para aqueles que buscam a ele. E lá foi o mensageiro: olha, fique em paz. Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ah, então tá bem, então Lázaro vai ficar curado, Lázaro vai ficar bom. Ah, já não estou mais preocupada, então tá certo. Passou o tempo, Lázaro piorou, Lázaro morreu. Cuidaram do velório do Lázaro, sepultaram Lázaro. Agora você imagina. E os questionamentos: cadê Jesus que não veio? Foi Jesus que falou? Foi. E se Jesus falou que não era para a morte, então por que ele morreu? Perdemos nosso irmão. Só que elas continuaram lá. Daqui a pouco vem a notícia, aí vem Jesus. Aí Jesus chega e pergunta: olha, Senhor, elas disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora morreu, acabou, segue o juízo. Mas Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Crê tu nisso? Você crê que onde eu chego, as trevas se dissipam, onde eu chego, o mal se desfaz? Aonde eu chego, a enfermidade dá lugar à saúde, a morte dá lugar à vida. Aonde eu chego, o mal tem que sair. Você crê? Então tira a pedra. Ah, tira a pedra. Não tem como agir com a pedra da incredulidade, da dúvida, do será, do talvez. Não, tira a pedra. Mas Senhor, já cheira mal, Senhor, já é de 4 dias. Eu não perguntei quantos anos, quanto tempo está esperando, quanto tempo está sofrendo. Eu apenas disse: crê somente. Não depende de Jesus. Depende de nós crer em Cristo Jesus. Depende da gente obedecer. A nossa obediência nos leva à vitória. A nossa obediência nos leva ao milagre. Quer ver milagre? Obedeça. Quer que o milagre aconteça? Creia. 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 Salmo 118, 14. Lá em Salmos 118, 14, a palavra vai dizer: o Senhor é a minha força, o meu cântico, Ele é a minha salvação. Então, em nome de Jesus, em quem tu tens confiado, em quem tu tens se refugiado, a quem tu tens buscado. Não basta ser da igreja, tem que ter comunhão com o Senhor da igreja. Tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. Busca a Deus de todo o coração. Busca a Deus de todo entendimento. Busque conhecer ao Senhor. Busque conhecer ao Senhor. Busque conhecer o Senhor em nome de Jesus. Para isso a Bíblia, para isso as Escrituras. Deus se dá a revelar pela sua palavra. Deus deixa-se conhecer pela sua palavra. Quantos não estão suportando a dor, a escassez, a dificuldade, a necessidade? Estão se tornando presas fáceis para a ação do inimigo. É depressão, é opressão, é indução, é síndrome do pânico, é crise de ansiedade, é a fobia, é depressão. Quantos crentes indo de mal a pior? Quantos crentes? Tô fraco, tô abatido, tô desanimado, tô sem ânimo, tô sem força, tô sem graça. Será que não é porque nós deixamos a palavra? Não é porque nós nos afastamos da oração? Que na oração vem unção, na oração vem poder, na oração vem direção. E com a unção despedaça todo o jugo. Com a palavra vem ânimo, com a palavra vem vigor, com a palavra vem força, com a palavra vem graça. A palavra alimenta, a palavra fortalece. E com a palavra a gente vence. A palavra de Deus é bem clara. Em João, o Senhor, usando o seu servo, ele disse: jovem, vós sois fortes. Vós sois fortes porque já venceste o maligno. Porque a palavra de Deus está em vós.
Quantos querem vencer na sua própria força, no seu próprio intelecto, nas suas próprias condições? Seja dependente mais de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 12, 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Deus é a minha salvação. E aí, Deus é a sua salvação? Deus é o seu refúgio? Deus é a sua fortaleza? Deus é a sua torre forte? Você ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento? Você tem prazer em Deus, na palavra de Deus? Você é grato a Deus pelos seus benefícios para com a sua vida? Ou você é ingrato? Porque o que mais vemos hoje é ingratidão. Me dá. Nunca se satisfaz, nunca tá bom. Tem sempre gente querendo mais e mais. Mas o que temos dado ao Senhor? O que nós temos entregado ao Senhor? Ei, tudo que Ele faz é para a glória de Deus, é para louvor do seu nome. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isaías 12, 2. Eu sei em quem tenho me refugiado. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho esperado. Todos os dias orarei e esperarei. Clamarei e esperarei. Buscarei e esperarei. É no Senhor. Ainda que venham as pessoas e digam, olha, não vai dar certo. Não vai conseguir, não vai receber. Não vai, o quadro não vai mudar, a situação não vai se reverter. Eu esperarei. Porque eu sei em quem eu tenho esperado. Eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei que o meu Deus, Ele vai se levantar. Ele vai me responder. Ele vai fazer um milagre acontecer. Ele vai. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não perca. Continue firme, constante, atuante na presença de Deus. Ei, em Salmos 29, 11. Salmos 29, 11. A palavra de Deus vai dizer, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Vou repetir. Salmo 29, 11. O Senhor dá ao seu povo graça, força e paz. É Ele que nos dá a paz. Ele nos dá o ânimo, Ele nos dá o vigor, Ele nos dá a graça. Ele é quem alegra o nosso coração em meio aos dias maus. Os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são difíceis. O mundo jaz no maligno, mundo enganador, opressor, sedutor. Mas em Cristo temos paz, em Cristo temos alegria. Olha, a correria da vida e os imprevistos, os obstáculos, muitas vezes esgota as nossas forças. Sim, esgota nossas forças. Mas ouça o que Deus te fala nesta noite. Busca força no Senhor. Busca ânimo e vigor. Busca graça no Senhor. E Deus vai te renovar. Na palavra de Deus. Na oração. Quantos se apartaram da oração? Quantos deixaram a palavra lá se empoeirando, lá esquecida lá no canto? Não. Volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras. Volta a temer a Deus. Tema a Deus e obedeça a sua palavra. Tema a Deus e busque a vontade dele para a sua vida. Pois é Deus. Deus é a fonte da nossa força. Deus é vida, Deus é paz. Só em Deus. Só em Deus. Através do nome de Jesus Cristo é que nós iremos vencer. Porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Ele é Deus que salva.
Jesus é Deus que liberta, Jesus é Deus que cura, Jesus é Deus que restaura, Jesus é Deus que transforma, Jesus é Deus que dá vida, Jesus é Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, creia nisso, clame a Ele hoje, busque Ele hoje, busca Ele hoje. Senhor, me dá força e graça, Senhor, me liberta, Senhor, me restaura, Senhor, me transforma, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a estar de pé no centro da Tua vontade, Senhor, capacita-me mais e mais para a obra a qual tem me chamado, Senhor, eu quero ser firme, constante, atuante no centro da Tua vontade, Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, Senhor, que o Teu Santo e bom Espírito que habita em mim, me guie por terra plana, me leve a águas tranquilas, Senhor, me ajuda a acertar, Senhor, me ajuda a todo mal vencer, Senhor, me ajuda a suportar os dias maus, me ajuda, Senhor, a perseverar em esperar, me ajuda, Senhor, peça a Ele nessa noite. Eu não sei o que te levou a parar, se afastar, de repente caiu no laço do passarinheiro, de repente foi levado por ventos contrários de heresias, de repente as setas vieram, os dardos e te atingiram, a enfermidade assolou, o mal, e hoje está aí, caído, prostrado, frustrado, desanimado, mas nessa noite, é noite de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar à comunhão com Cristo, voltar para Deus. Volta hoje, entrega seu caminho ao Senhor e creia que nada é para Ele te ajudar, nada é para Ele tudo fazer, nada é. Então somente creia que o Senhor é poderoso para mudar a sua história. Eu quero orar com você neste momento. Você que quer voltar ao caminho, você que quer voltar para Deus, para a vontade de Deus para a sua vida, ore comigo. Diga: Deus, deixa Ele te ouvir. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando como o único Senhor e Salvador da sua vida. Ei, independente da sua crença, da sua religião, eu não estou te apresentando mais uma igreja, mais uma religião, mais um pastor, não. Eu estou te apresentando um Salvador que é Jesus Cristo. Ele salva, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma, Ele quer mudar a sua história. Jesus Cristo pode fazer isso hoje na sua vida. Basta você deixar. Você quer nessa noite? Ore comigo, diga: Deus, deixa Ele te ouvir. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, porque eu me arrependo de todos eles. Jesus Cristo, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Jesus, a estar em Deus e no centro da sua vontade. Me ajuda, Jesus, a estar de pé. Amém? Você fez essa oração? Eu quero orar por você nessa hora, crendo que o Senhor perdoa os seus pecados, que o Senhor apaga as suas transgressões, que o Senhor te lava de toda iniquidade, que o Senhor faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus, um cidadão do céu. Pai, em nome de Jesus, olha para eles, olha para elas, que vai na mente, o que passa no coração. Quanta angústia, quanta dor, quanta aflição. Quantos fracos, abatidos, frustrados, desanimados. Quantos perdeu o ânimo, o vigor, o prazer de adorar, de servir, de na tua casa estar, Senhor. Quantos até pensam em ir e querem estar,
mas falta graça, falta força. Mas que nessa noite fortalece-os, renova-os, renova a fé, renova a esperança, renova a confiança, renova o ânimo, o vigor, lava de toda iniquidade, purifica de todo pecado, rebenta as correntes, salta as amarras, quebra os guilhões, dá um coração limpo e puro, renova-lhes um espírito reto e voluntário, ajuda a acertar, a fazer direito, Senhor. Que elas, eles, sejam nova criatura em Cristo Jesus. Que venham nascer de novo. Que venham se converter a Ti só, Deus, como único Deus. E a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ser com essas vidas, meu Pai. Traz saúde física, emocional, espiritual. Cura, sara-os. Dá força e graça, ânimo e vigor para correr a carreira com eles. Elas está proposta, Senhor. No nome de Jesus, conduz a vitória, ajuda a vencer. E graças te dou, Pai, no nome de Jesus. Pelo que fez, pelo que está fazendo e pelo que há de fazer o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando, vai vitória concedendo a Ele, vai vitória concedendo a ela. E graças te dou em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus não precisa de reunião pra decidir. Ordenar todo o progresso, faz do nada existir. Deus não erra em nada. Conhece a vida e sabe até onde ela vai. Autor do universo, pois Ele é o Pai. Seu poder não acaba. Ele conhece minha vida e os meus pensamentos. Sabe a minha hora e o meu momento. E não me deixa perecer. Não existe nada nesse mundo que Ele não conhece. É o projetor do mundo que ninguém esquece. E onde quer que for, todos precisam dele. E Ele é quem decide, faz o que quiser e ninguém pede. Faz o mar se abrir, muralha cair, ajuda quem merece. Pois Ele não é